Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre negócio sendo fechado com o atacante. Michael parecia descartado, volta para o noticiário gremista. Vamos falar, óbvio, sobre a derrota do Grêmio para o Bahia, as escolhas equivocadas do Renato, as atuações individuais, a entrevista coletiva, é tudo isso e muito mais em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal! Antes de tudo, peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, também deixe a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades no Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, campeonatos pelo mundo e também outros esportes, tudo no site da KTO. No teu primeiro depósito, 20% de free bet utilizando o cupom Soares. Então não perca tempo. Colocou, por exemplo, R$100, vai ganhar mais 20 de graça da KTO para tu brincar lá no site, sempre com responsabilidade, KTO.com. Grêmio perdeu para o Bahia e óbvio que o resultado é ruim. Perdeu preservando titulares. E não é porque perdeu que vou criticar esta decisão do Renato. Tinha mesmo que preservar, até porque terça o Grêmio tem um jogo muito importante, decisivo contra o Fluminense no Rio pela Libertadores. Também porque a situação do Brasileirão já é um pouco mais tranquila e porque os reservas deram resposta positiva nas vitórias recentes contra Atlético Paranaense e Cuiabá. Mas as coisas não funcionaram tão bem para o Grêmio, que não teve alguns jogadores e que teve outros que não estavam de acordo com a estratégia. Renato pensou A e escalou alguns jogadores que não conseguem na prática fazer A, fazem B. Ou seja, simplificando, traduzindo, Diego Costa, não vou aqui discutir a qualidade, é muito bom jogador. Agora, um Grêmio que joga no contra-ataque e quer sair em velocidade, fica difícil para o Diego Costa. Ele nunca na carreira, nem quando tinha, 25 anos, foi velocista. Não é agora que vai ser. Então o Diego Costa não foi bem no jogo, claro, por uma questão também de falta de ritmo, ficou muito tempo parado, mas muito por conta dessa decisão do Renato. Talvez o Arezzo tivesse uma característica mais próxima do modelo de jogo que o Renato queria para o time. E claro que esse contra-ataque não funcionou quase que em nenhum momento do jogo, também por algumas atuações individuais dos pontas, que seriam os principais responsáveis por fazer essa transição rápida. O Nathan Fernandes foi um dos piores do Grêmio em campo e o Aravena também esteve muito mal. Aliás, até agora não vi nada do Aravena. Ok, é um processo de adaptação, mas já vi algo do Arezzo que é interessante e o Gonçalves, então, tem sido um dos principais jogadores do Grêmio. Mais uma vez fez uma boa partida. Alguns vão dizer, mas ele errou aqui e ali. Sim, ele errou e ele vai errar, sabe por quê? Porque ele é um jogador que tem personalidade para arriscar jogadas. Ele não tem medo, ele tem confiança, ele arrisca. E quando tu arrisca, tu faz uma jogada impressionante como ele fez contra o Cuiabá, dando passe para o gol do Bright White. Tu faz um golaço de fora da área, como ele fez contra o Atlético Paranaense, que acabou sendo anulado. Mas tu também vai errar. Agora, tu precisa arriscar, e para tu arriscar, tu precisa ter personalidade. E ele tem. É um jogador bem interessante, o Monsalve. Gostei dele mais uma vez. Agora, Duqueiroz é um jogador que eu nem queria entre os titulares e que jogou e, na minha opinião, talvez tenha sido o melhor do Grêmio. Surpreendeu o Duqueiroz. A gente critica quando vai mal, a gente tem que elogiar como vai bem. Agora, o Duqueiroz normalmente é escalado pelo Renato mais à frente, né? Como meia, um terceiro de meio espaço, como diz o Ribeiro Neto. Dessa vez ele foi colocado na linha de volantes. Com a bola, achei que foi bem. Infiltrou, apareceu como uma surpresa. Para marcar algumas dificuldades, mas achei mesmo que quem teve mais dificuldades para marcar foi o PP. Mais uma vez, muito mal o PP. Alguém perguntou na coletiva por que o Dodge não jogou. Vou dizer para vocês, concordo com o Renato, tá? O Dodge tinha que ser preservado mesmo para jogar na terça. O ruim mesmo foi não ter o Edenilson, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Teria sido importante nesse jogo. Outra situação, o Fábio. Jogou mal o Fábio, né? Jogou mal. O Fábio vinha jogando bem. Jogou mal. E ainda falhou no gol, né? No primeiro. Tava marcando o Tassiano, bobeou, não viu a movimentação do jogador nas costas e ali o Grêmio tomou o gol. Bom, não foi bom, Renato errou, individualidades erraram, esse foi o Grêmio na partida. Renato colocou Natan Pescador. E aí entra uma incoerência importante. Renato disse mais de uma vez em entrevistas coletivas que não gosta da ideia de ter Cristaldo e Monsalve juntos, dois meias, embora não sejam iguais. Renato disse, eles são parecidos, eles são meias, mas para mim um é meio atacante, já falei aqui, o Cristaldo, o outro é meio armador, o Monsalve. Acho que sim, tem como jogar juntos,
Não é tão fácil, mas o desenho pode acontecer. O Renato já jogou em vários momentos com 2 meias. O Flamengo jogava com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Dá para jogar com 2 meias, desde que tenha um encaixe, tenha uma proteção, o time seja organizado, o time seja bastante compactado. Dá para fazer, Renato, dá para fazer. E aí o Renato comete a incoerência. Monsalve e Cristaldo não podem jogar juntos, segundo ele. Mas aí no segundo tempo entrou o Natan Pescador. Natan Pescador e Monsalve podem jogar juntos. Cristaldo e Monsalve é que não podem. Aí alguém vai dizer, não, mas com o Natan dá mesmo. Tá, eu respeito a opinião, embora não concorde. Mas aí depois ele tirou o Monsalve e botou o Cristaldo e Natan. Aí podem também. É o Monsalve que não pode jogar junto com o Cristaldo? Eu fico com dificuldade para entender, tá? Sinceramente. Discordo do Renato. Acho que dá para encaixar. Acho que o Monsalve tem que ser titular para ontem desse time do Grêmio pela qualidade que ele tem. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês mais alguns pontos importantes. Eu acho que o Renato na coletiva se irritou um pouquinho, demasiadamente, né? Foi um pouquinho desrespeitoso. O Renato, ele fica bravo quando uma pergunta é mais forte, mas muitas vezes ele é desrespeitoso nas entrevistas. Acho também que algumas perguntas não fazem sentido. Eu não sou corporativista. Eu critico o Renato, critico os jogadores e se tiver que criticar colega, eu critico também, dentro do respeito sempre em relação a tudo isso, mas faz parte do jogo, temos que reconhecer os nossos erros também. Achei, por exemplo, que quando o Renato fala sobre o Gustavo Nunes, e é o tema que eu quero falar com vocês aqui agora, nenhuma pergunta foi pedindo detalhes sobre isso. Me chamou a atenção. Deveriam ter apertado o Renato sobre o Gustavo Nunes, para saber mais detalhes, né? Para onde ele vai, valor, enfim. Algum dirigente do Grêmio poderia ter falado logo depois do Renato também. Pelo menos não falaram até a gravação desse vídeo. Pode ser que depois da gravação falem, né? Até tô aqui atrás, ó, olhando a Rádio Imortal ali, ó. Tá falando o Tassiano nesse momento. Um grande abraço aí para os amigos da Rádio Imortal, estava acompanhando o pós-jogo com eles. Vamos lá. Gustavo Nunes está sendo vendido. Renato trouxe essa informação na entrevista coletiva. A gente já havia destacado que existiam vários interessados. Ele já havia deixado claro, inclusive publicamente, que não ia jogar no futebol árabe, que queria o futebol europeu. O Girona fez uma proposta inicial, não agradou o Grêmio. O Brentford da Inglaterra fez agora uma proposta também pelo jogador. Fica aí essa questão em relação ao Gustavo Nunes. O fato é que o Renato disse que ele está praticamente vendido, ou seja, negócio ainda não está fechado, mas está sendo fechado. E o Renato fora do ar acabou se irritando um pouquinho, dizendo assim, perguntaram, ele joga terça, Renato? Porque é o seguinte, o treinador deixou claro, o Gustavo Nunes pediu para não jogar, e o Renato não se agradou disso. O Renato queria que ele jogasse contra o Bahia, ele seria titular, não foi porque pediu para não jogar. O Renato disse, ok, eu não vou te colocar, mas tu vai ficar no banco, se eu precisar tu vai entrar. E de fato entrou. E entrou bem, participativo, o Gustavo Nunes, tem facilidade para driblar. Vejo ele como o 12º jogador do Grêmio, peça importante, vai fazer falta. O Renato disse que ele tá sendo vendido, provavelmente não joga contra o Fluminense. Essa pergunta foi feita pelos colegas fora do ar assim que a coletiva terminou. E o Renato disse assim, perguntem para o empresário. O empresário está forçando a barra, gente, para que o Gustavo seja vendido. É desejo do representante, é desejo do Gustavo. Essa não é uma crítica que eu estou fazendo, acho que faz parte do jogo. É sonho dos atletas irem para o futebol europeu e também entendo o Grêmio de não gostar dessa situação. Afinal de contas, o Grêmio quer aquilo que é devido, tá corretíssimo o Grêmio. Não dá para vender por qualquer valor, tem que valorizar o seu ativo, ainda mais que o Gustavo é um bom jogador. E mais do que isso, ele é uma peça importante para esse elenco do Grêmio que sonha em ganhar a Libertadores, que sonha em não sofrer no Campeonato Brasileiro. Então, gente, vamos ver como é que vai terminar essa história. Mas a notícia trazida pelo Renato é que o Gustavo Nunes está muito perto mesmo de ser vendido pelo Grêmio. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e também não esquece de deixar a tua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários. Para encerrar, Michael, ele está voltando para a pauta do Grêmio. Eduardo Gabardo trouxe a informação. Eu já trouxe para vocês aqui num conteúdo recente que falei com uma pessoa do Grêmio que me disse o seguinte, praticamente descarte o Michael, porque mesmo vendendo o Gustavo Nunes fica difícil, porque nós precisamos do dinheiro. O Michael está cobrando muito alto. Gabardo trouxe a informação de que o Grêmio não descarta por completo. Vendendo o Gustavo Nunes pode voltar a carga. Eu voltei a falar com as pessoas que confio de dentro do Grêmio e elas me disseram o seguinte, olha, o futebol é dinâmico. Agora, pelos valores atuais que pede o Michael, pode descartar. A pessoa me disse mais uma vez, a não ser que ele venha a baixar consideravelmente a pedida.
sei lá, entender que é melhor para ele jogar no Grêmio, que aqui ele pode ser titular, relação com o Renato, aí tudo bem, mas ele vai ter que baixar muito. É dessa forma que o Michael pode voltar para a pauta do Grêmio. Os valores atuais, ele não entra dentro daquilo que o Grêmio pode pagar. Beleza? KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.